Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e desde já desejo a todos que a graça e a paz do nosso Deus vos sejam a todos multiplicadas. Que Deus vos abençoe a todos de uma maneira maravilhosa. Antes de darmos início àquele que será o assunto principal deste vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês neste momento. Algum momento na sua vida você já passou por alguma situação em que você, por algum motivo, teve vergonha do Evangelho, teve vergonha de dizer eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus? Algum momento na sua vida você passou por algum momento em que você negou por alguns momentos o nome de Jesus Cristo, negou o fato de você ser um servo ou uma serva de Deus? Hoje nós estaremos meditando em um versículo, dois versículos aliás, aonde o apóstolo Paulo ele fala a respeito de termos vergonha do Evangelho de Jesus. Ele nos ensina a não termos vergonha do Evangelho. Ele se coloca numa situação onde ele nos ensina por qual motivo nunca devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Nós iremos ler aqui, juntamente com todos aqueles que quiserem acompanhar a leitura. Se você tiver na sua casa uma Bíblia, você é o nosso convidado para poder ler juntamente conosco. E o versículo que nós estaremos lendo está escrito no livro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, onde trata deste assunto. E eu tenho certeza que muito Deus irá falar ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: o assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Palavra poderosa, palavra do apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo como apóstolo do Senhor, chamado apóstolo separado para poder fazer a obra de Deus. E ele diz aqui na palavra do Senhor Jesus, ele diz aqui para nós, essa carta foi escrita aos cristãos que estavam em Roma. Em Roma havia muitos judeus, mas não apenas judeus. Havia pessoas que haviam aceitado Jesus de várias partes do mundo, porque em Roma habitavam pessoas que vinham de várias partes do mundo, era a capital do Império Romano. E ali o apóstolo Paulo, o interesse principal dele era mostrar para todo cristão, para todo homem, para toda mulher que aceita Jesus como seu Salvador, a nunca ter vergonha do Evangelho. Ele dá o seu próprio exemplo dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E aí vem esta pergunta que eu disse para você, que eu fiz para você no início do vídeo, aonde nós sabemos que, principalmente quando a pessoa é um novo convertido, quando a pessoa tem pouca experiência com Deus, pouco tempo que serve a Deus, é muito comum, muitas vezes, a pessoa passar por situações complicadas. Por exemplo, quando a pessoa aceita Jesus, ele vai para a igreja e ali na igreja ele começa a aprender a palavra de Deus e alguém percebe uma mudança na vida dele e pergunta para ele: o que está acontecendo? Você está indo na igreja evangélica? Você agora é crente? Cada região tem uma maneira de dizer, né? É muito comum dizer eu sou evangélico. Outros dizem eu sou cristão. Ah, não, eu sou crente, mas tudo se resume numa só palavra: eu estou lutando, eu estou me esforçando para entrar no reino de Deus. Tudo se resume numa só palavra: é um servo de Deus, é um cristão. E muitas vezes a pessoa fica numa situação
em que tem uma certa dificuldade em confessar o nome de Jesus, em confessar publicamente a sua fé, em dizer, não, eu sou evangélico sim, agora eu estou indo para a igreja, estou ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, estou buscando a Deus, estou orando, lá na igreja estou aprendendo a orar, a jejuar, a servir a Deus. E muitas vezes a pessoa passa por essas situações. Eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que aceitaram Jesus e iam para a igreja escondido, né? Hoje em dia até que, graças a Deus, não está sendo assim muito perseguido mais o servo de Deus, a serva de Deus, está tendo mais liberdade, pelo menos na região que é onde eu habito, onde eu moro. E também nós temos na própria Constituição do nosso país o direito à liberdade de culto. Então a pessoa não tem motivo para poder esconder que está indo numa igreja, que está procurando servir a Deus. Não existe motivos para a pessoa esconder a sua fé. Outras vezes a pessoa, muitas vezes é um jovem, um menino, um adolescente, e lá na escola muitas vezes, nas brincadeiras de criança, nas coisas que acontecem lá na escola, alguém muitas vezes fala, ele é crente, é evangélico e tal, e começa a querer abusar da pessoa por causa da sua fé. Eu digo para você uma coisa, se for no seu trabalho, na sua família, aonde quer que você esteja, saiba que Jesus está ao seu lado. E a palavra principal que eu tenho a dizer para você, baseado nisso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, é que nós não temos motivo para nos envergonharmos do Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou resumir essa mensagem, este vídeo, para que você entenda uma coisa que depois que eu falar isso com você, você vai parar e meditar. E eu tenho certeza que Deus vai aumentar a sua fé. Preste atenção. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Não se trata de religião. E nós não estamos aqui para falar em religião. Estamos aqui para falar em um nome poderoso, de alguém poderoso, um Deus que se fez homem, e não apenas se fez homem, mas se ofereceu na cruz do Calvário para morrer por causa dos nossos pecados. Como que eu vou ter vergonha, ou como que você, ou como que qualquer outra pessoa vai ter vergonha de alguém que morreu por sua causa? Alguém que deu a sua vida, a vida dele, Jesus Cristo. Ele deu a vida dele para que você tivesse direito à vida eterna. Como que você vai ter vergonha de alguém que aceitou morrer para você ter direito a entrar no reino de Deus? Entendeu agora? Porque não se trata apenas da Bíblia. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho vergonha de carregar a Bíblia comigo. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia com você. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus e essa liberdade que nós temos aqui no nosso país de servir a Deus. Aqui no nosso país, nós temos essa liberdade de pegar a Bíblia, de ir para a igreja, de voltar para casa em paz, sem ser perseguido. Tem muitos países no mundo onde cristãos estão sendo mortos simplesmente por serem cristãos. Para você que talvez ainda tenha pouco conhecimento do Evangelho, talvez você ainda tenha pouco conhecimento da palavra de Deus, toda pessoa que crê em Jesus Cristo e obedece a sua palavra e se esforça, eu não estou dizendo que todo cristão seja perfeito, nunca vou dizer isso, porque todo cristão tem suas falhas. Todo homem, toda mulher, todo pastor, não importa o cargo, toda pessoa tem a sua falha. Mas nós temos uma liberdade que muitas vezes em outros países as pessoas gostariam de ter e não têm. Não vou citar nome de país, porque não me convém fazer isto, mas existem países no mundo onde uma pessoa só de ser cristão, ele pode ser preso ou muitas vezes até morto
por servir a Deus, por ser simplesmente um servo de Deus. Ele pode perder a sua família, a sua liberdade, pode ser preso. E a única maneira dele escapar, muitas vezes, seria negando o nome do Senhor Jesus. E nós aqui no nosso país temos uma liberdade, graças a Deus temos, e vamos pedir a Deus que continuamos a ter essa liberdade de servir a Deus. Você não precisa se envergonhar, não apenas por causa da lei que eu estou falando, mas por causa do nome de Jesus Cristo. Porque quando você aceita Jesus, meu querido, você não está apenas cumprindo um ato religioso. Eu vou na igreja aceitar Jesus e vou mudar a minha vida e a partir de hoje eu vou ser um cristão. Não. Jesus te escolheu primeiro. Jesus enviou o Espírito Santo ao teu coração para poder convencer você a aceitá-lo como Salvador. Jesus está trabalhando na sua vida antes mesmo de você nascer. Antes de você conhecer a Cristo, Ele já tinha te escolhido para poder ser um servo dele. Então não se envergonhe, nunca tenha vergonha. Seja no trabalho, seja na rua, na vizinhança, na família, na escola, seja em qualquer lugar que você estiver. Tenha prazer em dizer: eu sou um servo de Deus. Eu conheço agora o Evangelho. Eu conheço agora o nome daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Não se envergonhe nunca desse Jesus maravilhoso que nós servimos. E se você precisa de ajuda, se você precisa fortalecer a tua fé, eu tenho para você uma coisa que vai te ajudar muito. Leia a Bíblia. Ler a Bíblia ajuda muito. Ler a Bíblia, se você puder ler a Bíblia toda, leia. Leia quantas vezes for necessário, porque através de você ler a Bíblia, você passa a conhecer quem é Jesus. Eu costumo dizer que a Bíblia ela pode ser chamada de manual do crente, manual do cristão, porque através da palavra de Deus você vai conhecendo mais a Deus. E dedique a sua vida a Deus. Ore. Se você tiver condições, jejue, busque. Se você tiver condições, evangelize, trabalhe, se esforce, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas se tem acontecido com alguém com quem eu estou falando, de até no momento que você está ouvindo esse vídeo, talvez já tenha acontecido situações em que você por algum motivo teve vergonha, eu quero dizer para você não se culpar, porque a intenção do Evangelho não é culpar a pessoa. A intenção do Evangelho é libertar o ser humano, é transformar. É simplesmente você ter conhecimento de Deus. Como disse o Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então que Deus possa falar melhor em cada coração. Se você, por exemplo, ainda não aceitou Jesus, eu te convido, como servo de Deus que eu sou, pela misericórdia de Deus, não que eu seja melhor do que ninguém, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aprendendo cada dia mais a servir a Deus. Então eu te convido a ir para a igreja, a aceitar Jesus como teu Salvador. Se você está afastado do Evangelho, eu te convido a vir para o Evangelho, a voltar para Jesus, a voltar para a igreja. Jesus está voltando, meu querido. Jesus está voltando, minha querida irmã. Jesus está voltando e você tem que voltar para Jesus. Você não pode, de maneira alguma, perder a sua salvação. Então, se você se encontra numa situação em que, por algum motivo, você se desviou, se afastou do Evangelho, volte para Jesus. Porque Jesus, Ele nunca vai dizer não para você. Jesus nunca vai rejeitar você. Não. Jesus, ele faz com aquela pessoa que se afastou como o pai fez com o filho pródigo. Recebe a ele com um abraço e prepara para ele autoridade, prepara roupas novas, prepara trabalho, prepara festa, prepara tudo, porque Jesus ele não quer que você continue afastado da palavra de Deus.
E para você que já está firme no Evangelho, continue firme e ajude as pessoas que estão precisando de ouvir esta palavra. Que Deus continue te abençoando de uma forma maravilhosa. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que você se inscreva. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm, muitas vezes, dificuldade. Como que eu me inscrevo no canal? É muito simples. Na barra de baixo do seu celular, onde você está assistindo este vídeo, existe vários sinais, como o joinha, que é um sinal de positivo, tem o sininho das notificações que você pode ativar e o YouTube te notificar quando tiver vídeos novos no canal. E tem a palavra inscrever-se, que você pode clicar nessa palavra. Só clicar nela você passa a ser um inscrito do canal. Isso não paga nada, ninguém vai te cobrar nada por isso, é grátis e você estará ajudando a fortalecer o canal para que o YouTube possa passar este vídeo, para poder este vídeo ser transmitido a mais pessoas, para que a palavra de Deus seja mais ainda divulgada. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Deus.